Vai começar nova rodada de um programa que visa empoderar as brasileiras que vivem nos Estados Unidos. A artista paulista vai ter obras de arte expostas em sede diplomática brasileira em Miami. Ex-esposa de Jeff Bezos anuncia doação de $10 milhões para 3 organizações brasileiras. Companhia oferece bolsas de estudo para brasileiros em diferentes setores nas universidades norte-americanas. E Joe Biden quer dar status legal para imigrantes que estão há anos casados com cidadãos, mas sem documento. Se aprovada, a medida poderia beneficiar mais de 1 milhão de pessoas nessa condição. Isso impediria a deportação e autorizaria esse grupo a trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Vai começar mais uma rodada de um programa de sucesso chamado Mulher em Pauta, que tem o objetivo de empoderar as brasileiras aqui nos Estados Unidos. Esse programa, que foi criado pelo Consulado do Brasil em Miami, acontece de forma gratuita e online. Os detalhes com a repórter Cone Rocha. Toda quarta-feira, o Mulher em Pauta divulga um tema diferente, como imigração, autonomia feminina, empreendedorismo, saúde, bem-estar, entre outros assuntos ligados ao universo feminino. Desta vez, o tema para as mulheres brasileiras que vivem nos Estados Unidos será redes sociais, como transformar esse universo em uma ferramenta de trabalho. O workshop online será ministrado por Priscila Cassicedo, mentora de marketing digital. A especialista ensina o passo a passo de como entrar no mundo digital e ocupar posição de destaque. Ela vai dar dicas de conteúdo, identidade, planejamento, perfil do público e muito mais. O primeiro passo é dominar com quem você está falando. Quem é o seu público? Você não vende para todo mundo. O segundo passo é deixar bem claro o que você vende. Parece simples, mas muitas vezes a gente não passa clareza em como as pessoas podem nos contactar, como é o serviço que a gente oferece, quais são as formas que a gente entrega. Em seguida, eu abordo a importância de definir os canais de comunicação. Uma vez que a gente conhece esse público, a gente vai ter mais noção de onde essas pessoas estão. E para fechar, é muito comum as pessoas chegarem até mim e falarem que não tem tempo para fazer conteúdo para as redes sociais, sendo que essa é a principal forma de vendas. Implementando essas estratégias, você melhora a sua visibilidade e engajamento, construindo uma marca forte nas redes sociais. A aula do curso online, que já está pronto, será disponibilizada a partir do dia 19 de junho. Basta acessar as redes sociais do Consulado Geral do Brasil em Miami e no canal do YouTube para poder assistir a aula, que é gratuita. Ainda falando do Consulado Geral do Brasil, a sede diplomática de Miami deu início ao projeto anual chamado Arte no Consulado. Desta vez, uma artista plástica paulista foi a selecionada. Olivia Lambiase teve 5 obras de arte expostas dentro da representação brasileira. Os quadros vibrantes, coloridos e cheios de personalidade vão ficar disponíveis para visualização pública até o dia 30 de junho. O projeto Arte no Consulado abre espaço para variados artistas exporem suas peças nas áreas de atendimento ao público, na sala do cônsul-geral e na sala também de reuniões. A Olivia, que celebra 10 anos de carreira, conversou com a nossa equipe sobre a oportunidade de levar suas obras para dentro do Consulado Geral. Olha só. Você ter seus trabalhos ali expostos no Consulado Geral de Miami é como se você recebesse um selo de aprovação, de validação, de reconhecimento de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho. Então, assim, ainda mais tendo recebido esse convite agora, né, nesse ano que eu completo 10 anos de carreira, torna a coisa toda 1000 vezes mais especial do que já seria, e realmente é uma honra enorme para mim como artista brasileira poder expor meu trabalho ali e, enfim, eu não poderia estar mais feliz com o convite, com essa oportunidade. Agora a gente tem uma boa notícia para a nossa comunidade. A Comissão Fulbright anunciou a abertura de inscrições para o programa anual de bolsas de estudo para brasileiros.
São mais de 50 bolsas em 10 programas diferentes nas universidades dos Estados Unidos que cobrem seguro-saúde, despesas de passagem aérea, estadia, visto J1 e muitos outros benefícios. Entre as bolsas oferecidas estão para graduados em letras, doutorados brasileiros em áreas de conhecimento, professores e pesquisadores de todas as disciplinas, professores e pesquisadores da área de saúde pública, de temas indígenas, de tratamentos de câncer e ciências humanas. As bolsas são concedidas pelo governo dos Estados Unidos através do Departamento de Intercâmbio Cultural e Educacional, em parceria com o Brasil. Os interessados podem acessar todas as informações no site do fulbright.org.br e clicar no item Bolsas. A Fulbright é uma organização que existe desde 1957 e já distribuiu mais de 370 mil bolsas de estudos em 150 países. A ex-esposa do bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, anunciou o envio de milhões de dólares para o Brasil. Mackenzie Scott escolheu 3 organizações sem fins lucrativos para receber as quantias. 8 milhões de dólares foram direcionados para a ONG Plan International Brasil, 1,5 milhão para ITS, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Investimento Social, e 1 milhão para o Grupo de Instituto Fundações e Empresas. As quantias fazem parte do compromisso que Mackenzie assumiu de doar 50% do seu patrimônio individual ainda em vida. Ela é a 7ª mulher mais rica do mundo, segundo o ranking bilionário aí da revista Forbes. Ela tem uma fortuna avaliada em 34 bilhões de reais. E depois do intervalo, Joe Biden estaria considerando medida para dar status legal para imigrantes que estão há anos casados com cidadãos, mas sem documento. E apesar das novas medidas da Casa Branca barrar a entrada de ilegais, apreensões seguem em alta na fronteira sul. Américas no ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Uma semana depois da Casa Branca anunciar um decreto que autoriza o fechamento temporário da fronteira sul contra os imigrantes, o presidente Biden fez outro anúncio, agora no sentido contrário. Ele quer aprovar uma medida que forneça status legal para indocumentados que são casados com cidadãos no país há anos, mas não têm os documentos. A repórter Carolina Camargo conta essa história pra gente. A informação não é oficial e os funcionários do governo falaram sobre condição de anonimato, mas segundo divulgado por membros da equipe de Joe Biden, o presidente avalia uma proposta para proteger imigrantes indocumentados que sejam casados com cidadãos americanos e que estejam morando há muito tempo no país. Se aprovada, a medida poderia beneficiar mais de 1 milhão de pessoas nessa condição. Isso impediria a deportação e autorizaria esse grupo a trabalhar legalmente nos Estados Unidos. A proposta abriria ainda caminho para o Green Card e a cidadania. A notícia surge uma semana depois da Casa Branca emitir uma ordem executiva assinada por Biden que autoriza o fechamento temporário da fronteira sul para os solicitantes de asilo. Os portões serão trancados quando o número de imigrantes exceder 2.500 por dia. Para alguns analistas, as duas medidas foram anunciadas de olho nas eleições do final do ano. A crise de imigração é uma das principais vulnerabilidades do democrata na corrida à Casa Branca em novembro. Os republicanos já anunciaram que vão fazer oposição a qualquer mudança sem a consulta do Congresso. Uma proposta dessa visa proporcionar um alívio para famílias que têm um status misto, que enfrentam uma constante ameaça de separação devido à deportação e demora de processamento dos casos consulares. Existem grupos de defesa que estimam que cerca de 1,1 milhão de pessoas indocumentadas são casadas com cidadãos americanos. Então, para fornecer esse caminho de legalização permanente em solo americano, sem precisar sair do país, em conjunto com essas autorizações de trabalho imediatas para essas pessoas, vai certamente fortalecer a força de trabalho dos Estados Unidos e, obviamente, melhorar a estabilidade familiar. No entanto, eu acho que essa política levanta preocupações significativas. Uma grande preocupação é o possível aumento de fraudes imigratórias, especialmente por meio de casamentos arranjados e fraudulentos. Isso, com certeza, vai levar a uma maior fiscalização e tempos de processamento mais longos para os casos que são genuínos.
E a gente segue falando da imigração, porque apesar das mudanças que Joe Biden tem proposto para melhorar a crise de imigração aqui nos Estados Unidos, oficiais da Casa Branca informaram que o movimento na fronteira sul ainda se mantém em níveis estáveis. Hoje, agentes de imigração encontram e apreendem cerca de 4.000 pessoas por dia após entrada ilegal nos Estados Unidos através do deserto do México. Os oficiais de fronteira esperam uma redução drástica desses números nas próximas semanas, como consequência das novas regras que dificultam pedidos de asilo e facilitam deportações imediatas. Enquanto isso, o estado do Texas segue usando a força da lei para julgar casos de imigrantes que violam medidas estaduais, como neste caso, que começou a ser julgado hoje em um tribunal de El Paso. 14 estrangeiros são acusados de participarem do que a justiça chama de motim. Há quase 2 meses, na fronteira sul, eles se juntaram a mais de 140 pessoas que foram presas após se unirem para subir o muro que divide os dois países para cruzarem ilegalmente para dentro dos Estados Unidos. The only cases that are being prosecuted by the state of Texas are those cases where they are violating Texas law. Bill Hicks, promotor distrital de El Paso, disse que o estado vai seguir processando pessoas envolvidas em qualquer crime que viole as leis locais. E o Departamento de Imigração e Alfândega aqui dos Estados Unidos anunciou hoje, em conjunto com o Departamento de Segurança Interna, que realizou mais de uma série de voos de deportação de estrangeiros ilegais. Os aviões partiram daqui do país entre os dias 3 e 7 de junho com adultos solteiros e unidades familiares. Ainda segundo a imigração, entre os deportados estão nacionais de dezenas de países, incluindo o Brasil. Com mais essa rodada de voos fretados, o governo norte-americano avisou por nota que qualquer não cidadão que chegar ao território e não tiver base legal para permanecer aqui no país vai ser processado e removido rapidamente, de acordo com as novas leis implementadas por Joe Biden. Israel ainda comemora a notícia do final de semana, o resgate com vida de 4 reféns que estavam sob domínio do Hamas há 8 meses na faixa de Gaza. Mas hoje, em visita à região, o secretário norte-americano de Estado, Antony Blinken, pressionou por um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Os últimos detalhes da guerra você acompanha agora com o enviado especial da Record a Tel Aviv, Matias Brotero. Após se reunir com o presidente do Egito, no Cairo, Antony Blinken disse que pediu a líderes da região para pressionarem o Hamas a aceitar a proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos. O secretário de Estado ainda afirmou que Israel já aceitou os termos. Em Israel, Blinken se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Gallant, de acordo com a agenda oficial do norte-americano. A expectativa é de que na terça-feira, Blinken se encontre com o ex-ministro Benny Gantz, que renunciou ao gabinete de guerra no último domingo. No mês passado, Gantz havia pedido para Netanyahu apresentar, até o dia 8 de junho, um plano pós-guerra que envolveria uma estratégia para trazer de volta os reféns e eliminar o regime do Hamas. A decisão de Gantz aconteceu um dia após Israel ter resgatado 4 reféns na faixa de Gaza. 2 reféns receberam alta hospitalar nesta segunda-feira, de acordo com a imprensa internacional. Matias Brotero, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, FDA suspende proibição de venda de cigarros eletrônicos da marca Juul nos Estados Unidos. E a gente fala também sobre os ataques de tubarão registrados neste final de semana na Flórida. Uma decisão da FDA surpreendeu muita gente aqui nos Estados Unidos. A agência que regulamenta alimentos e remédios revogou a proibição de venda dos cigarros eletrônicos da marca Juul. Com a decisão, os cigarros eletrônicos da marca Juul podem voltar para as prateleiras das lojas e dos mercados do país. A FDA alegou que a empresa forneceu documentos e dados para averiguação do perfil toxicológico dos produtos que estavam em falta e que, por isso, temporariamente, os vapes voltaram à circulação. Os cigarros a vapor continuam sob revisão e permanecem com o status de pendentes. Enquanto o caso é julgado, a venda parcial foi liberada. A decisão acontece quase 2 anos depois da Agência Federal de Saúde ordenar que os cigarros eletrônicos da marca Juul fossem totalmente retirados de circulação por não atenderem os padrões de saúde pública. As opções de sabores variados conquistaram o público jovem nos últimos 7 anos.
Ao contrário do que se pensa, os vapes possuem nicotina que varia de 3% a 5%. A American Lung Association disse que está profundamente preocupada com a decisão da FDA e acusou a Juul de ser uma das responsáveis pela nova epidemia de cigarros eletrônicos entre os jovens. Mais de 2 milhões de estudantes do ensino fundamental e médio usam esses produtos eletrônicos. Se você costuma consumir o xilitol, atenção! Um novo estudo acaba de descobrir que esse tipo de adoçante natural pode estar ligado à maior probabilidade de uma pessoa sofrer um ataque cardíaco ou ainda um AVC. O xilitol é usado em muitos alimentos e produtos de consumo com açúcar reduzido, como chicletes, xaropes para tosse e vitaminas mastigáveis. Ele é um tipo de carboidrato encontrado naturalmente em pequenas quantidades em certos vegetais e transformado em pó para ser usado em substituição ao açúcar. Esse adoçante se torna cada vez mais popular por ter menos calorias e menor índice glicêmico. Os médicos dizem que o xilitol pode ser muito benéfico para quem quer reduzir a quantidade de açúcares consumidos. Mas em excesso ele pode fazer mal à saúde, provocando sintomas gastrointestinais e até doenças inflamatórias. Agora, um novo estudo alerta que o xilitol pode estar ligado a um risco dobrado para ataques cardíacos e AVCs entre pessoas que consomem os níveis mais altos desse adoçante. A FDA, a agência que regula medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, recomenda o consumo de 60 gramas de xilitol por dia, no máximo. A minha experiência com o adoçante mesmo, eu não gosto do sabor. Então, assim, para usar o adoçante eu prefiro não usar nada. Não gosto mesmo, assim, do sabor. E eu já ouvi alguns estudos também que certos tipos de adoçante não fazem muito bem. Então, eu evito. Na minha casa eu não uso. Tenho ali para visita alguns sachêzinhos, porque algumas pessoas usam, mas eu não. Eu acho que a partir do momento que a gente se informa sobre os produtos, você vai pensar 2 vezes antes de utilizá-los. Independente se tem estudos que o xilitol dá problema no coração ou faz mal, o risco da açúcar hoje em dia é muito maior, porque o problema das pessoas estão obesas e e também fora do peso e com problemas de coração é muito maior do que um problema do xilitol hoje em dia, né? E é muito difícil também de medir, então tem que ver o estudo, se tem dados suficientes estatísticos para provar que ele é ruim ou não. Então eu nem falo sim ou não, mas controlar o açúcar é a melhor coisa ainda. Mudando de assunto, na contagem regressiva para o verão, os especialistas estão alertando para os cuidados com as crianças no mar e também nas piscinas. Eles dizem que a cor da boia, do maiô, da roupa de banho podem ser essenciais para evitar uma tragédia. A Live Solutions, uma empresa especializada em segurança, apontou que as cores fortes ajudam os salva-vidas a encontrarem mais rápido pessoas e crianças em águas abertas ou nas piscinas e assim evitar afogamentos. A empresa analisou 14 tipos de cores através de testes nas águas do mar, das piscinas e também de lagos. As cores neons, como laranja, rosa, verde e amarelo, foram mais visíveis no fundo da água e à distância também. Já as cores azul claro, cinza e verde foram indicadas como impróprias porque se misturam com o meio ambiente, impedem a visualização, localização e atrasam o salvamento. Na Flórida, as autoridades estão emitindo um alerta vermelho para os banhistas ficarem atentos às praias do estado por causa do aumento de tubarões nas águas da costa. No final de semana, pelo menos 3 pessoas ficaram feridas em ataques de tubarão no mesmo dia, surpreendendo a população e os salva-vidas. A Carla Marinho tem as informações. Estas imagens foram registradas por celular na praia de Water Sound, na Flórida. O tubarão aparece nadando próximo à areia. Neste outro vídeo, os banhistas assustados olham um tubarão na água, também em Water Sound. Foi nessa praia que uma mulher de 45 anos ficou gravemente ferida no final de semana. Ela teve parte do braço amputado. A poucos quilômetros dali, na praia de Rosemary Beach, outro ataque foi registrado. Desta vez, 2 adolescentes de 15 anos que estavam com a água na cintura foram as vítimas. Elas estiveram mordidas nas mãos, pernas e pés. É raro, extremamente raro ter 3 vítimas em um dia. Nós entendemos isso, mas precisamos ter certeza de que também estamos usando o bom senso e sendo muito prudente, disse Mike Axon, xerife do condado de Walton.
Os ataques provocaram um alerta nas autoridades que fecharam as praias para monitorar a área. É que o aumento das temperaturas estariam atraindo os tubarões para a costa. Os salva-vidas pediram para os banhistas se prevenirem durante as férias de verão. Estes foram os primeiros registros de ataques de tubarão em 2024 aqui nos Estados Unidos. Depois do intervalo, tem os gols da vitória do Brasil contra o México no Texas, às vésperas da Copa América. E mais, onda de calor no Arizona castiga milhões de pessoas e autoridades tomam medidas drásticas para proteger a população. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. No final de semana, a seleção brasileira venceu o México com um time alternativo. A partida amistosa aconteceu no Texas e foi uma preparação para a Copa América que começa neste mês aqui nos Estados Unidos. A nossa seleção abriu o placar com um gol de Andréas Pereira. Gabriel Martinelli ampliou, mas o México correu atrás do prejuízo e empatou o jogo na reta final do segundo tempo. Foi nos acréscimos que o jovem Endrick resolveu o jogo com um gol de cabeça, garantindo a vitória brasileira. Agora, após vencer o México, o Brasil tem mais um amistoso pela frente antes da estreia da Copa América. Na quarta-feira, a seleção encara os Estados Unidos em Orlando, na Flórida, e a gente vai acompanhar e trazer as notícias aqui para vocês também. Hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país, vamos lá? Olha só, em Boston a gente tem 59 graus aí de mínima, máxima de 73, tempo encoberto. Esse tempo encoberto segue em Nova York, Norfolk, Charlotte e também por Atlanta. Em Atlanta, a máxima é de 86. Chove na Flórida, Jacksonville, Miami e Tampa. A gente tem aí mínima nessa região de 75 graus, máxima de 93. New Orleans, essa tempestade segue com mínima de 79. Houston, a mesma coisa, tem um pouquinho de sol ao longo do dia. Brownsville, mais chuva. San Antônio, o tempo já começa a ficar um pouco mais firme, com sol e tempo encoberto com mínima de 77. O sol brilha já em El Paso com máxima de 102, a máxima em Albuquerque é de 90 graus. Olha só, gente, Phoenix 110 graus, sol brilhando forte, nem nuvens aparecem por lá o dia inteiro. Las Vegas a gente tem máxima de 109 com tempo encoberto e São Francisco a gente também tem sol entre nuvens com mínima de 54 graus, máxima de 72 graus. E a gente segue falando sobre forte calor que afeta boa parte do país. O estado do Arizona é hoje um dos que mais sofre com as temperaturas altas, que se mantêm acima dos 3 dígitos há muitos dias. Por lá, as autoridades estão tomando medidas importantes para tentar proteger a população. Para as pessoas que precisam trabalhar na rua, vencer o calor se torna uma questão de estratégia. We have these heat exhaustion little packs that come with liquid IVs, cool packets, we have everything. Mark Henriques é encarregado de chapas metálicas de uma empresa que faz telhados. Ele diz que para conseguir sobreviver a esse calorão tem que se proteger muito e abusar da hidratação. Além disso, no verão mudam os horários de trabalho para driblar o sol. O expediente começa às 3 da madrugada, o almoço é às 7 da manhã e tudo se encerra ao meio-dia. O mesmo acontece com trabalhadores agrícolas da região. So they don't stress out, heat stroke, so on and so forth. We want to take care of them. Médicos alertam que o calor extremo pode causar insolação e muitos outros problemas graves, capazes de levar à morte. Por isso, em muitas cidades, centros de resfriamento estão sendo abertos diariamente. Este recebe mais de 100 pessoas por dia que chegam se sentindo mal. Em Phoenix, as autoridades começaram também a oferecer tratamento para moradores em situação de rua, como hidratação direto na veia. No ano passado, só no condado de Maricopa, 645 pessoas morreram por causas relacionadas ao calor extremo. E todas essas medidas de hoje estão sendo tomadas para reduzir esses números. We saw a lot of patients, especially in July, that were moderately to severely dehydrated. Neste momento, mais de 16 milhões de pessoas, em pelo menos 5 estados do país, estão sob alerta para calor extremo. E para encerrar o jornal, olha só essa notícia, gente. Um novo estudo comprovou um velho ditado popular. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. É que uma pesquisa indicou que as amizades são influências reais nas nossas escolhas das nossas vidas e por isso elas podem fazer você ganhar ou perder dinheiro. Sabia disso? A reportagem é da Eloá Urazen.
Amizade é coisa cara, literalmente. Depois de comprovar a importância dos amigos para a saúde mental e emocional, um estudo agora atesta que a amizade certa faz bem para a saúde financeira também. Publicada na National Bureau of Economic Research, a análise cruzou os dados sociais e financeiros de milhões de pessoas em diferentes países do mundo e descobriu que aqueles que têm mais amigos ricos tendem a poupar mais e a fazer melhores investimentos. Um dos autores do estudo argumenta que muitas pessoas têm dinheiro guardado, mas não exploram todo o potencial desses recursos, que poderiam estar aplicados em opções de maior retorno. A gente sabe que, com o passar dos anos, bons amigos são os melhores investimentos que podemos fazer. E agora existe até um cálculo para isso. De acordo com os pesquisadores, quando uma pessoa aumenta em 10% o número de amigos mais ricos que cultiva, ela aumenta em quase 3% a chance de participar do mercado de ações e em 5% a chance de poupar dinheiro. Ou seja, diga-me com quem andas e te direis o quão rico podes ficar. Minha avó já dizia, passarinho que anda com morcego acorda de cabeça para baixo. Essa sabedoria popular é realmente verdade. Os seus amigos, as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que você convive, são decisivas para os seus resultados, tanto no seu sucesso profissional, quanto também no mundo dos investimentos. Eu atingi a liberdade financeira como investidor, tenho sucesso como investidor e grande parte desse sucesso se deve a indicações, a influências que eu recebi de amigos que eu tenho até hoje. E grande parte dos meus clientes, meus mentorados, eles também receberam indicações de amigos que já investiam, que os incentivaram a investir também. Então, cerque-se de boas pessoas, tenha amigos com pensamentos positivos, pensamentos focados no sucesso, pensamento de prosperidade, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. É isso aí, fica então a dica para a gente prestar atenção com quem a gente anda, quem são nossos amigos. Bom, o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora com mais um capítulo da série Reis, A Divisão. Boa noite.